uma sociedade em que o indivíduo sente realmente dificuldade de se adaptar, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala de uma sociedade complexa, o Edgar Morin ele fala de um pensamento também complexo, né? Que é a ideia de que para dar conta do todo, sendo cada um de nós uma parte, nós precisamos fazer um esforço intelectual muito grande. Então, não é simplesmente nascer, crescer numa sociedade pós-industrial, mas é constantemente buscar se adaptar a essa sociedade. Ou você se adapta, ou você está fora, né? A diferença do Edgar Morin para o Bauman é que o Bauman vai analisar as questões psicológicas e o Edgar Morin vai analisar as questões filosóficas, né? Então, por exemplo, tem uma obra dele que eu li ano passado, quando eu estava escrevendo um livro sobre pedagogia empresarial, que é a obra Os Sete Saberes Necessários para o Século XXI, ou para o século XX, se não me engano. Que, inclusive, aquele autor, o Harari, o autor de Sapiens, né, ele também escreve uma obra nesse sentido, né, não me lembro agora o nome, mas enfim. Então, nessa obra do Edgar Morin, ele vai trazer saberes que são elementares para o indivíduo do século XXI lidar com essa sociedade complexa, né? Jennifer, bem-vinda. Então, eu preparei uma exposição, eu achei importante, na releitura que eu fiz do texto, preparar uma exposição, eu acredito que isso vai somar positivamente com as percepções de vocês, até por conta das imagens e 2 vídeos que eu quero trabalhar com vocês também. E algumas indicações de filmes, né? A primeira coisa que eu quero falar com vocês, então, é a questão da... João, bem-vindo. A questão do sumário da obra, né? Então, ele trabalha essa questão da sociedade complexa do século XXI e da cultura nessa sociedade como questões industriais, questões ligadas à arte, questões ligadas à estética, questões ligadas à indústria cultural, que é um tema que a gente vai trabalhar melhor na filosofia com a Escola de Frankfurt, né? E mais adiante ele vai trabalhar questões muito interessantes no livro, como, por exemplo, a questão da violência, a questão da felicidade, a questão do amor, a questão da juventude e a cultura planetária, que é uma conexão que ele faz com uma área chamada ecopedagogia, muito ligada também ao direito ambiental, que vocês vão estudar, né? Então, grosso modo, seria isso, né? A obra dele é dividida em 2 partes, ele vai falar dessa questão da integração cultural primeiro e da mitologia ou da modernidade como mito no restante do livro. Um livro que não é muito difícil de ler também, né? E que vocês, caso se interessem algum dia, acham facilmente na internet, tá? Um outro pensador que é bastante crítico, mas que aponta para um caminho, eu não diria otimista, mas um caminho de esperança, coisa que é fundamental para nós humanos, é Edgar Morin. Porque ele trabalha no sentido de uma compreensão do humano que vai levar em conta que o ser humano é um ser falho, que o ser humano é um ser que erra, mas, ao mesmo tempo, é um ser que tem todas as potencialidades. Nessa complexidade de ter dos instintos mais perversos até as possibilidades mais sublimes, é um ser que pode chegar a boas realizações, a realizações que contemplem a sociedade como um todo e não apenas a busca individualista de uma determinada felicidade. Para isso, entender o ser humano significa compreender o ser humano naquilo que ele tem de mais sublime e de mais perverso. Não existe um ser humano que escape da própria condição humana. E o que Morin nos lembra é o seguinte. Só um minuto. Será que eu posso cobrar do outro
a perfeição que eu não sou capaz de dar? Por que que eu me julgo tão bom e tão complexo e tão cheio de nuances, e quando eu olho para o outro, muitas vezes eu vejo o outro numa única tonalidade? Talvez se eu começar a olhar para esse outro e entender que ele é tão complexo quanto eu, e que ele pode errar tanto quanto eu posso errar, eu talvez evite alguns dogmatismos que muitas vezes podem levar à violência e até mesmo à tentativa de destruição desse outro. Beleza. Então, uma breve introdução, né, Edgar Morin, no vídeo, e que nos ajuda a ter algumas percepções, né? Então, no vídeo ele fala dessa questão, novamente, do pensamento complexo, conforme eu mencionei com vocês. O Edgar Morin, por alguns núcleos da educação, ele não é tão bem-vindo. O som tá normal para vocês? Tá. Sim? É que a Vaneide falou, a Giovana falou que não estava saindo som. Às vezes tem que reiniciar, viu, Giovana? Essa ela não está me ouvindo, ela não ouviu falar isso, né? Então, alguns núcleos de educação não aceitam muito bem o Morin porque acreditam que ele escreve para o capitalismo. De fato, nós temos, principalmente nessa obra dos Sete Saberes, nós temos a percepção de que ele está dizendo, olha, a educação ela tem que se adequar a esse pensamento complexo do capitalismo, senão ela vai sair da história, né, da linha histórica. Porque os saberes são saberes, de fato, voltados para o capitalismo. Se você pegar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, vocês também vão perceber ali na BNCC que existe uma adaptação da educação, da formação inicial da criança, do jovem, até o ensino médio, para a realidade capitalista, né? E isso, por alguns núcleos, principalmente os núcleos federais, é apontado como um tecnicismo. Ou seja, a questão é essa, né? A função da educação é apenas instrumentalizar, ou seja, ensinar a apertar parafusos, ou a função da educação é formar o ser humano integral, que é o que ele fala no final do vídeo, então, né? Então, a lógica é essa. O que nós somos? Bom, nós somos seres humanos. Então, enquanto seres humanos, a coisa mais basilar que nós precisamos aprender é a ser humano. Existem muitos problemas hoje em dia em hospitais, principalmente com mulheres grávidas, em relação à questão de partos humanizados. O que é o parto humanizado? É a tentativa de se fazer um parto natural, né? Parto normal, como é dito, e não de ir rasgando a barriga da mulher já de uma vez, né? Então, essa questão da humanização, ela está presente em todos os núcleos, inclusive no direito. Existem muitos estudos sobre o processo de humanização do direito, de atendimento dos indivíduos. A gente vai estudar no último texto do semestre que vem, por exemplo, um texto do Bauman, sobre o Bauman, é um artigo, que vai analisar, a partir de Bauman, como o direito pode se tornar um direito fraterno, né? E é justamente nessa linha do Edgar Morin também, tá ok? Então vamos lá. O título do capítulo que a gente leu para essa aula, né, foi Um Terceiro Problema. E aí tem alguns tópicos que eu quero pensar com vocês, né? O primeiro deles é a questão, ele faz, né, uma pré-análise do século XX, né, do final já do século XX praticamente, e aí ele vai considerar o que aconteceu nesse século XX, né? E para ele, o final, sobretudo do século XX, caracteriza-se por uma expansão, né, uma expansão muito forte e por todo o globo terrestre, ou seja, em todos os continentes, do que ele chama de poder industrial. O que é o poder industrial? O poder industrial é o fato de que o capitalismo realmente conseguiu, isso era uma ambição do capitalismo do século XIX. Então, no final do século XX, o capitalismo finalmente conseguiu se expandir e chegar a todos os recônditos, a todas as cidades, a todos os estados, a todos os municípios, né?
E ele vai falar também dessa questão da colonização da África e da dominação da Ásia, né? No sentido de que o capitalismo ele se estende até a continentes tribais, como a África, né? E acaba atingindo também um modo de vida muito privado, muito particular, muito subjetivo, que é o modo de vida asiático, né? Então, eu me lembro de uma música dos anos 80, daquela banda RPM, que dizia que agora a China bebe Coca-Cola, né? E significava o que naquele contexto? Significava dizer justamente que anos 80, né, ou seja, final do século 20, que o capitalismo finalmente havia chegado à China, finalmente havia chegado à Rússia, que já era capitalista desde do início da Primeira Guerra, né, mas que é um país extremamente fechado, e havia chegado ao Oriente Médio também, mesmo com toda a questão religiosa ali, que nesse sentido capitalista, as questões religiosas são consideradas questões de uma lógica primitiva, de um sistema social primitivo. E aqui eu faço um parênteses para a gente pensar o seguinte: o Max Weber, que a gente estudou esse semestre, uma das linhas de análise dele é justamente o desencanto do mundo contemporâneo, né? Esse desencanto ou secularismo, ele tem como marca o fim do poder religioso sobre os indivíduos. Obviamente, por uma causa básica, que não é a questão de Deus existir, não existir, estar vivo, não estar vivo, não é isso. A questão básica é que para um poder ascender, ele precisa depor outro poder, né? E foi isso que o capitalismo fez. Tirou o cristianismo da cabeça das pessoas e colocou a questão econômica na cabeça delas. Não exatamente a questão econômica, mas a questão do consumo como uma marca central na vida dessas pessoas, né? Ele fala também dessa questão das máquinas caça-níqueis, né? Que são uma expressão do capitalismo, do jogo, da sorte, do enriquecimento e assim por diante, e fala do processo chamado de segunda industrialização. O que é a segunda industrialização? Se a primeira industrialização ela é caracterizada pela linha de produção, a segunda industrialização é caracterizada por um neoliberalismo, ou seja, pela possibilidade de um país se abrir, e isso acontece com Ronald Reagan e Margaret Thatcher no final dos anos 80, e a partir dessa abertura ele começar a lidar com outros mercados e a negociar com outros mercados. E ela tem, a segunda industrialização, ela tem como marco a questão tecnológica e das comunicações, né? Ele vai falar também da questão da alma, que está muito relacionada a essa nova África, ou seja, essa nova experiência civilizatória que não é mais primitiva, mas que é capitalista. E, por último, nesse primeiro parágrafo, ele fala da questão das palavras e imagens que começam a sair aos borbotões. O que significa isso, né? Significa que a comunicação ela ganha uma força muito grande no final do século XX, né? Que força muito grande que é essa da comunicação? É o fato de que, se nós pensarmos essa pandemia do coronavírus, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, que ainda eram anos de ferro, eram anos de Guerra Fria, eram anos em que um país estava muito desconfiado do outro, nós teríamos problemas muito sérios
né, semelhante ao que aconteceu no 1800, né, com a gripe espanhola, e teríamos também, ou talvez teríamos uma aceleração do que nós já vivemos hoje em termos de comunicação, porque haveria uma necessidade dos países romperem esses muros que separam eles, né, e a partir de então começassem a fazer tratativas mais comerciais e menos bélicas, menos de guerrilha, tá? Felipe, bem-vindo. Perguntas até aqui, pessoal? Existe também uma outra característica das comunicações. Então, o marco é a linguagem, o marco é a comunicação, né? O marco tecnológico da segunda revolução industrial é a comunicação, que o texto diz assim: tudo que roda, que navega, que voa, que transporta jornais e revistas, não há uma molécula de ar que não vibre com as mensagens que um aparelho ou um gesto tornam logo audíveis ou visíveis. E aí alguns dos instrumentos que são o marco dessa segunda revolução, né? E aí eu chamo a atenção para vocês para um aspecto que ele menciona, que é o aspecto da colonização da alma. A segunda industrialização, que passa a ser a industrialização do espírito, então aqui vale a pena até grifar isso, a industrialização do espírito, e a segunda colonização, que passa a ser a colonização da alma, progridem no decorrer do século XX. Através delas, opera-se esse progresso ininterrupto da técnica, não mais unicamente voltado à organização exterior, mas ao domínio interior do homem, e aí derramando mercadorias culturais. Então, a industrialização do espírito e a colonização da alma, eles são aspectos elementares desse novo momento histórico, que é o momento da segunda industrialização. Por que que o Edgar chama de colonização da alma? Porque se a alma estava habitada pelo Espírito Santo, conforme a crença da Idade Média, agora a alma tem que ser habitada pelo espírito do consumo. A alma tem que ser colonizada pelos produtos que são distribuídos pelo capitalismo. E aí você se torna uma espécie de marionete com as suas compras embaixo do braço, constantemente, comprando, acumulando, guardando. E nesse sentido, o que é a alma? A alma é a vontade, a alma é o desejo, a alma é a dúvida, a alma é o poder que nós temos de escolha e de questionamento. Então, se nós estamos industrializando o espírito e se nós estamos colonizando a alma, isso significa, então, que nós ou aceitamos isso passivamente, ou vamos começar a atacar, seja quem for de direita, seja quem for de esquerda, o que a gente chama de as comunicações dominantes. Aqueles órgãos de imprensa que passam a dominar ideologicamente o pensamento das pessoas. Professor, mas isso é verdade que os veículos de imprensa dominam as pessoas? Sim, é verdade.
né? É o que a gente chama de opinião pública, é o que a gente chama de, a gente não, Marx, né? É o que Marx chama de ideologia, ou seja, por trás de qualquer fala, por trás de qualquer ação, existe uma ideologia. Que ideologia é essa? A ideologia de quem está falando, aquilo que quem está falando quer provar que é ou não verdade. E aí eu chamo a atenção de vocês para 2 filmes e uma série. Gattaca, ou Gattaca, que é um filme com o Jude Law, bastante interessante, porque ele vai mostrar algo que o Admirável Mundo Novo, que é uma série lançada no Globoplay, eu estou no 3º ou 4º episódio, se não me engano, e o filme Equilíbrio também mostram, os 3 têm algo em comum. O quê? Em Gattaca, você precisa consumir um líquido que vai tirar as suas emoções. No Admirável Mundo Novo, que é uma obra de um cara chamado Huxley, eu não sei quantos conhecem, mas a Janice costuma falar dele também. Huxley. Eles têm que tomar, ó, ato falho, uma droga chamada soma, que é justamente para alterar algumas emoções deles. E no Equilíbrio, eles também têm que tomar essa droga. Que droga é essa se a gente for comparar os 3 filmes? A droga é justamente a lógica do consumo, ou seja, você precisa consumir aquela ideologia para que você se sinta bem, para que você não se sinta ansioso, para que você se sinta adequado a essa sociedade complexa na qual você está inserido. Se fosse no ensino médio, eu ia passar o trailer de cada filme, mas não vem ao caso. Vamos em frente. A sociedade industrial ou a indústria cultural, pessoal, ela representa, então, uma passagem. Que passagem é essa? A passagem de uma sabedoria ancestral. O que é essa sabedoria ancestral? É aquela sabedoria que emerge da relação do homem com a natureza, da relação do homem com o mundo, com o universo, para uma lógica prontamente de consumo de enlatados. O homem se torna um enlatado, o amor se torna um enlatado, a beleza se torna algo enlatado, não é o homem no seu estado natural. Qual é o problema disso? O problema disso é uma geração de ansiedade muito grande. O homem se sente constantemente inadaptado, não adaptado. E uma das evidências mais fortes disso é justamente o que nós assistimos hoje. Pessoas, crianças de 8, 7, 5, jovens ou adolescentes de 12, 15, 17, 20 anos, sofrendo aí com crises de ansiedade fortíssimas. Por quê? Porque a exigência do mundo contemporâneo, ela não está recheada dessa sabedoria ancestral. Ela é tão artificial que ela exige dos indivíduos um poder de adaptação que eles não têm, porque eles não são máquinas. Eles são seres humanos. Não há dúvida de que o livro, vai dizer o texto, o jornal, eram mercadorias, mas a cultura e a vida privada nunca haviam entrado a tal ponto no círculo comercial e industrial. Então, qual é essa lógica? A lógica denunciada por Marx de que nós viramos mercadoria, de que as nossas relações viraram mercadoria, de que a educação virou mercadoria e de que o amor também virou mercadoria. Nunca os murmúrios do mundo, antigamente suspiros de fantasmas, cochichos de fadas, anões, duendes, palavras de gênios e deuses. Hoje em dia,
músicas, palavras, filmes levados através de ondas não haviam sido ao mesmo tempo fabricados industrialmente e vendidos comercialmente. Então, a lógica aqui é uma lógica muito simples. Bem-vinda, Duda. Todas essas coisas, todos esses utensílios, não os tecnológicos, obviamente, mas aqueles que eram necessários ao cotidiano, eram produzidos artesanalmente, na relação do homem com a natureza. E agora eles passam a ser produzidos artificialmente, ou seja, fabricados, e o homem vai perdendo as suas habilidades. E pior, o homem vai perdendo, na visão de Edgar Morin, a sua própria cultura nesse contexto. As mercadorias são as mais humanas de todas, pois vendem a varejo os ectoplasmas, os fantasmas de humanidade, os amores e almas, medos romanceados, os fatos variados do coração e da alma. A cultura não era nem fabricada e nem vendida em série. Então, o problema que o Edgar Morin aponta para o século XXI é justamente esse. O problema de que hoje nós temos tudo na mão, absolutamente tudo que nós queremos está na mão. Basta você dizer assim, Alexa, toque essa música. Google, quero ouvir essa playlist. Você não precisa nem digitar mais. E aí, automaticamente, já começa a tocar aquela música, aquela playlist e assim por diante. Ou seja, cada vez mais, nós vamos fazer cada vez menos, vamos ter mais comodidade, mas, na visão do Edgar Morin, nós vamos ser cada vez mais vazios. Qual que é o problema jurídico disso? O problema jurídico disso, meus queridos, é que uma sociedade vazia é uma sociedade problemática e é uma sociedade repleta de questões ligadas à violência, questões ligadas à exploração dos outros, questões ligadas a um multiculturalismo do qual nós não damos conta dele, nós não abarcamos ele porque ele é muito complexo, e aí o indivíduo vai se isolando e vai gerando outros problemas, só que de ordem psicológica e não mais de ordem jurídica necessariamente, né? Então, pessoas com um pensamento completamente vazio, e quanto mais vazio é o pensamento das pessoas, menos elas vão criticar o político no qual elas votaram, o vereador no qual elas votaram, o prefeito no qual elas votaram, muito pelo contrário, elas vão defender essas pessoas como se essas pessoas fossem verdadeiros heróis na vida delas. E isso é um problema. Os problemas colocados por essa estranha noosfera, que flutua na corrente da civilização, se encontra entre os terceiros problemas que emergem no meio do século XX. Esses passam rapidamente da periferia para o centro das interrogações. Não se deixam reduzir a respostas prontas, só podem ser levados por um pensamento em movimento. É esse o caso daquilo que pode ser considerado como a terceira cultura, oriunda da imprensa, do cinema, do rádio, da televisão, que surge, desenvolve e projeta-se ao lado das culturas clássicas, que ele vai dizer que são as culturas religiosas ou humanistas e que se revertem como culturas nacionais. Isso me parece muito próximo daquilo que o Platão quis mencionar quando ele propõe a ideia de uma alegoria da caverna. Isso significa o quê? Alguém se lembra o que é a alegoria da caverna? Benigno, o que é a alegoria da caverna, Benigno? Meu assessor para assuntos aleatórios. Benigno morreu.
Richard Castilhos. Fabrícia, pode me ajudar? Não, Oi, vou falar. Fala, Fabrícia. Espera aí, Benigno. não, eu não tenho nem ideia. Foi sem querer que eu apertei aqui. Ganhou o Land Rover. Benigno, o que é a alegoria da caverna de Platão? Bem, eu não lembro bem, mas eu lembro assim, tipo assim, uns passos, sabe? É tipo assim, é que, tipo, eles ficavam dentro de uma caverna sem, como é que eu posso dizer? Sem, como é que fala? E tipo, eles não tinham nenhum negócio com, tipo, com o mundo lá fora, eles ficavam lá dentro e, tipo, eles tinha um negócio lá que só eles acreditavam lá e, tipo, era um negócio muito doido, sabe? Aí, tipo, nada a ver com o negócio que, tipo, era de fora. Eu não lembro bem, professor, me desculpa. Eu acho que eles viam mais ou só menos por aí. sombras. Aí eu não lembro. É mais ou menos por esse momento. momento. Um homem, uma pessoa que saiu de dentro da caverna, daí Sim. viu como as coisas eram de fora. Aí ele Sim. voltou pra contar, só que eu acho que ninguém acreditou nele. Exato, é isso que eu falo. Era tipo uma crítica sobre a importância. Sim, A gente falou exatamente. em aula da Virgínia sobre isso. É sobre daquele livro da República, não é? Justamente, do livro A República. Que eles imaginam que fica um monte de pessoa presa dentro de uma caverna, sem luz nem nada. E aí, quando um deles escapa e vai pra fora e conta tudo que tem do lado de fora, ninguém acredita, porque eles passaram a vida inteira presos. É isso aí que, tipo, que eu queria falar, só que eu não tava sabendo falar. Mas era isso aí. Exatamente. Então, na obra República, o Platão, ele vai descrever a cidade de Atenas, ele vai fazer uma descrição política da cidade de Atenas, obviamente é uma ironia, a filosofia ela está repleta de ironias, a gente viu muito isso no texto de ontem, né, dos Nascirema, e ele vai descrever uma cidade de Atenas na qual as pessoas, elas nascem dentro da caverna, a caverna é a cidade, é a cultura na qual elas estão inseridas. Dificilmente um homem salta para fora do seu templo. Dificilmente alguém que nasceu em uma cultura vai ter um pensamento diferente e menos arcaico que o pensamento que a sua cultura tem. Porque todo pensamento cultural ele é um pensamento arcaico em alguns aspectos. Todos eles, né? E aí um cara se liberta, ele está falando de Platão, obviamente, mas é uma referência ao pensamento filosófico como um todo também, e essa pessoa cai na bobeira de voltar para a caverna para tentar libertar as outras pessoas e dizer para elas, olha, a vida aqui é muito legal com essas imagens na cabeça, mas a vida lá fora, na parede, mas a vida lá fora é muito melhor. E os caras matam ele. Mataram Sócrates, né? Então, é isso que Platão estava dizendo. Mas isso funciona para qualquer situação no nosso cotidiano. E o Edgar Morin, de alguma forma, ele pega esse exemplo do Platão para dizer assim, olha, nós nascemos, o homem do século XX nasce em uma cultura industrial, em uma cultura de massa, ele está preso nessa cultura, ele não pode nem mexer a cabeça, né? E tem pessoas gritando, e o Edgar Morin é uma dessas pessoas que está gritando e falando para nós assim, olha, sai dessa cultura, né? Sai dessa cultura de massa, existe uma outra cultura, né? E um dos exemplos disso é a leitura. As pessoas estão lendo cada vez menos. As pessoas estão lendo livros cada vez menos, né? Esse semestre, esse curto semestre que nós vivemos, essa disciplina, nós lemos 13 textos. Você pode dizer que leu 13 livros? Pode, porque você pegou a ideia principal de cada um deles, né? Tá certo que não leu o texto completo, o livro completo do autor,
mas leu 13 textos. E isso faz uma diferença enorme, porque o papel da disciplina de sociologia e antropologia é justamente instrumentalizar vocês, para que vocês façam uma leitura mais crítica das leis, da própria questão da justiça, da própria interpretação legal, daqui por diante, né? Então, eu acho que a gente pode pensar dentro dessa perspectiva. Em vez de ficar sentado no sofá, olhando uma televisão e perguntando: quem matou o Marx? Quem matou o Marx? Quem matou meu cérebro? Né? Cultura de massa é produzida segundo normas maciças de fabricação, ou seja, o mercado quer que você pense de tal maneira, o mercado quer que você adquira tal produto. Saiu uma máscara nova, o mercado quer que você compre essa máscara dessa marca, porque é a melhor máscara que tem, né? Então, destinando-se a uma massa social, isso é, a um aglomerado gigantesco de indivíduos, que são os indivíduos da caverna, compreendidos a quem, além das estruturas internas, que são as classes, a família. Não existe mais classes, não existe mais luta de classe, não existe mais indivíduos, só existe um todo que o Edgar vai chamar de massa ou de mass society. O termo cultura de massa é um termo industrial, né, no qual se equivale a uma perspectiva cultural, ou seja, a cultura de massa é uma cultura que não nasce das nossas relações conosco mesmo e com o mundo, mas é uma cultura que é imposta pelo capitalismo no sentido de que nós precisamos necessariamente estarmos adaptados a essa sociedade, né? As questões burocráticas, as questões de classe, de burguesia, tudo isso cai por terra. A noção de massa, ela é a priori demasiadamente limitada, simples, e aí para vocês que leram 1984, do George Orwell, né? É bem interessante a gente pensar que dentro da obra do Orwell, deixa eu ver se eu lembro, você tem aquele dicionário, o novo dicionário da língua lá, que é um dicionário cada vez mais restrito. Então, ele fala lá que já mais para o final da obra, né, eles estão falando ali do dicionário que nem tinha sido lançado ainda, mas que o cara lá que encontra com o personagem principal ia mostrar para ele, porque ele trabalhou na composição do dicionário, e que esse dicionário ia restringir cada vez mais as palavras. Então, quanto menos palavras, quanto menos linguagem nós tivermos numa sociedade, mais as pessoas são facilmente dominadas. Por quê? Porque o cérebro delas é extremamente restrito. Elas estão preocupadas em quem matou o Marx. Elas não estão preocupadas com os problemas cotidianos, com a questão da cidade, com a questão da limpeza, com a questão da segurança. Elas não sabem nem reivindicar isso, né? Elas estão preocupadas com quem matou o Marx e pronto. Como é que chama aquela série que tem agora? Quem matou Sarah, é isso? Ninguém viu essa série? É isso mesmo. É isso mesmo. Quem matou Sarah, né? Então, tá todo mundo preocupado. Quem matou Sarah, e não sei mais o quê. Ninguém está preocupado com as questões do mundo. Então, as pessoas estão cada vez mais massificadas. A noção de cultura pode parecer, a priori, demasiadamente extensa, se a tomarmos no sentido próprio, etnográfico, histórico, muito nobre. Se a tomarmos no sentido derivado, requintado, humanístico e cultivado. Uma cultura orienta, desenvolve, domestica algumas virtudes humanas, mas inibe e proíbe outras. Então, é uma sociedade do entretenimento, é uma sociedade do consumo, mas é uma sociedade também que lança uma bomba a Hiroshima, mata crianças, mata jovens, mata idosos, e ela continua sendo a sociedade do entretenimento e a sociedade do consumo. Acredito que vocês entenderam a referência. O que é, então,
cultura de massa. A cultura de massa é o termo empregado para significar o processo de produção de bens de consumo de vários tipos e que alcancem uma parcela cada vez maior da população, em termos de lucro e em termos de produção comercial. O processo se dá a partir da produção de produtos, ideias, conceitos industriais, no âmbito da cultura e nos reforços da massa, ou seja, da população. A cultura de massa é aquela cultura do consumo que atinge o número máximo de pessoas, né? Então, a marca é a ampliação do acesso da população aos bens culturais, uma padronização cultural da população. Então, o multiculturalismo, ele, de certa maneira, é prejudicial à cultura de massa quando você não consegue produzir bens de consumo para todos esses grupos e que atinja todos esses grupos. As mídias ou meios de comunicação são parte fundamental e a alienação do indivíduo é a parte mais elementar da cultura de massa. Há fatos que são universais, como a proibição do incesto, mas as regras e as modalidades dessa proibição diferenciam-se segundo as culturas. Então, a ideia de que existe uma cultura estranha, que existe uma cultura esquisita, ela é uma ideia que não cabe mais. Nós somos seres cada vez mais multiculturais. Essa é a perspectiva. Quanto mais multiculturais, mais produtos podem ser produzidos para atender esse mercado. Há um lado, uma cultura que define em relação à natureza a qualidade propriamente humana do ser biológico. O homem é de outro lado, e de outro lado as culturas, segundo as épocas e também a sociedade. O que está por trás disso? O que está por trás disso é sempre o lucro. A perspectiva é sempre a perspectiva do lucro. Se a religião der lucro, a religião pode continuar no sistema. Se ela não der lucro, ela não pode continuar no sistema. Essa é a lógica. E aí você pergunta assim, mas para que tanto lucro, né? Por bel prazer, mero prazer de quem detém todo esse lucro. Nós temos, na cultura de massa, uma substituição dos valores, e essa substituição dos valores é, sobretudo, do valor religioso, como eu dizia no começo, pelo valor do entretenimento, mas nós mantemos uma figura que é a figura do feminino. Então, essa figura ela está sempre presente, assim como a figura do masculino, mas o masculino mais como consumo e do feminino mais como amostra. Um exemplo disso são as propagandas de cerveja, que até bem pouco tempo utilizava a mulher sensualizada e sexualizada como uma forma de atração para o consumo da cerveja. Podemos adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos, imagens que penetram o indivíduo na sua intimidade, que orientam, acho que o ponto principal é esse, né? Que estruturam e orientam os seus instintos e as suas emoções, que é justamente isso aqui que está sendo mostrado. Aqui eu não quero dizer que é apenas a televisão que estrutura os instintos e orienta as emoções, mas é todo tipo de forma de alienação que pode orientar, estruturar os instintos e orientar as emoções. Pode ser a política, pode ser o dinheiro, pode ser a própria educação, pode ser o jogo, pode ser o celular, pode ser qualquer coisa. Essa penetração se efetua segundo trocas mentais de projeção, de símbolos, conforme a gente viu no texto do Baudrillard, de mitos, de imagens, substituindo, obviamente, deuses, heróis ancestrais. Uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária, e ela alimenta o ser semi-real, semi-imaginário, porque ele imagina apenas parcialmente,
que cada um secreta interiormente, alimenta dentro da sua alma. É uma pseudo-realidade, não é uma realidade completa, porque ela não gera satisfação, ela gera ainda mais ansiedade. A cultura nacional, que é a nossa cultura, e que se reflete na exploração dos mais pobres e na elevação financeira dos mais poderosos, desde a escola, nos emerge nas experiências mítico-vividas no passado, ligando-nos por relações de projeção aos heróis da pátria, os quais também se identificam com o grande corpo visível mais vivo através dos séculos. É a mãe pátria, é o endeusamento mítico da mãe pátria, e a cultura religiosa se baseia na identificação com o Deus que salva, com aquele que é o protetor, com aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Então, é uma educação silenciada e é uma educação que volta e meia sofre ataques, como, por exemplo, aquela proposta da Damares de colocar um livro Jesus no pé de goiaba, alguma coisa assim, como uma proposta pedagógica para cristianizar as crianças, né, e não para respeitar a cultura religiosa de cada uma delas. Como vemos, a cultura de massa é uma cultura, ela constitui um corpo de símbolos, mitos, imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções, de identificações específicas. Então, não importa qual é a sua obra de arte, o que importa é que ela vai ter a sua cara, o seu rosto. O celular é sua obra de arte, porque ele vai ter a sua cara, o seu rosto, ele vai ter o seu padrão, o seu perfil, e ele vai ser aquilo que você quer. Ou seja, é o seu bichinho virtual que dá para você a soma, a droga que faz com que você permaneça estável para consumir. Então, essa é a grande lógica da cultura de massa. Você ser cada vez mais um consumidor. Você pode ser aquilo que você quiser. E quando eu não consigo ser o que eu quiser? Bom, nesse momento você se frustra e se sente um fracassado porque você não conseguiu ser o que você quer, né? E isso é uma lógica perversa na visão do Edgar Morin. É o que ele chama de uma sociedade policultural. Qual que é a vantagem, então, da sociedade policultural? Aqui eu preciso fazer uma distinção para vocês, que eu vou retomá-la na filosofia. Qual a diferença de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida? Richard, por favor. Morreu, Richard. Gilberto, você está na escuta? Salmo. Oi, me escuta. Sociedade líquida, sociedade sólida. Qual a diferença? Uai, ao meu ver, sociedade líquida seria uma sociedade mais saturada, nesse sentido? Mais o quê? Mais saturada, mais rígida, alguma coisa assim do tipo? A sociedade sólida é uma sociedade rígida. Ela vai da Primeira Guerra até o final da Guerra Fria, nos anos 80. Então, ela vai de 30, com a quebra da Bolsa e a ascensão dos regimes totalitários, até o final dos anos 80. A partir dos anos 80, nós temos uma sociedade líquida. O que é a sociedade líquida? É aquela sociedade na qual você pode ser aquilo que você quiser. Você eu vou usar a Damares aqui de novo. Menino usa azul, menina usa rosa.
Não tem mais isso na sociedade líquida. Na sociedade líquida, você pode usar o que você quiser, você pode andar pelado, não tem problema. Então, é uma questão policultural. Qual que é a vantagem da policultura? É que você pode consumir o que você quiser em qualquer parte do mundo. Você não precisa ficar preso a um mercado. Então, eu posso ir à missa de manhã e ser cristão, eu posso ser francês diante de um monumento dos mortos e ir ao Museu do Holocausto de Israel à tarde. Eu posso tomar café no Brasil, almoçar na França e jantar em Israel. É isso que o texto está dizendo. E aí eu trago alguns exemplos de acordo com aquilo que o texto traz para nós, também são provocações, obviamente. A cultura de massa integra e se integra ao mesmo tempo numa realidade policultural. Faz-se conter, controlar, censurar pelo Estado, pela Igreja e, simultaneamente, tem que desagregar outras culturas. A esse título, ela não é absolutamente autônoma. Ela pode embeber-se da cultura nacional, religiosa ou humanística. E aqui eu trago o exemplo do Júlio Lancelotti, um padre petista de São Paulo, que começou a quebrar essas pedras que foram propositalmente cimentadas embaixo dos viadutos, para que os moradores de rua não ficassem lá, mas em contrapartida, eles colocam as pedras, mas não resolvem o problema dessa população, se é que é possível resolver o problema da população de rua de São Paulo ou dos grandes centros de um modo geral. E o exemplo do professor, se não me engano, da cidade de Trindade, que foi preso porque estava com cartaz protestando contra o governo. Poderia ser qualquer governo. Eu peguei esse exemplo porque é um exemplo dessa semana, né? Então, nesse sentido, nós vemos aquilo que o texto coloca, o quê? Essa questão do fim de um Estado que censura, do fim de um Estado que controla, e toda tentativa de tornar a sociedade sólida novamente, ela é uma tentativa fracassada. Nós vemos isso na ascensão e queda do governo Trump. Então, ascende rapidamente, mas cai rapidamente também. Por quê? Porque a sociedade, essa ideia dos valores, da família cristã, do modelo e não sei mais o que, é uma questão que no policulturalismo ou no multiculturalismo não encontra mais guarida. E 3 exemplos também atuais. O primeiro é o da demissão do ex-secretário da Cultura, por fazer aquele discurso muito próximo do discurso do Goebbels, que era o assessor cultural do Hitler, né? A questão do Ernesto Araújo chamando o nazismo de um movimento de esquerda, quando na realidade a gente vê uma vinculação muito forte de artistas a movimentos de esquerda e não de direita. Então ele vai chamar o nazismo, o nazismo de um movimento de esquerda numa tentativa de dissuadir a própria esquerda e não de dizer que existe uma semelhança entre os regimes sólidos, como, por exemplo, o regime de Hitler, que é um regime de extrema-direita e, portanto, um regime sólido, com uma sociedade que precisa ser sedimentada nessa solidez, e a questão da própria Regina Duarte, que vai minimizar a ditadura e principalmente os mortos pela ditadura em uma das entrevistas que ela dá. Os cultos vivem numa concepção valorizante, diferenciada, aristocrata da cultura. E é por isso que o termo cultura do século XX lhes evoca imediatamente não o mundo da televisão, do rádio, dos comics,
e nem dos grandes artistas, como, por exemplo, Pablo Picasso, de quem a gente falou ontem no final daquela aula, né? Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas, ao mesmo tempo, enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Então, todas essas falas, né, a questão da cultura, de salvar a cultura, do autossacrifício, são termos que eram utilizados pelo nazismo. Foi extremamente infeliz pelo fato de que foi demitido no outro dia, ou na outra semana, na mesma semana, né, e tal. O que isso evoca? Evoca que toda tentativa de solidificar uma sociedade que o próprio capitalismo fez dessa sociedade uma sociedade multicultural é ou será uma tentativa frustrada. Por que ela não vai ter sucesso? Porque quanto mais laica, quanto mais laissez-faire, quanto mais solta e livre é uma sociedade, mais as pessoas vão consumir. Exemplo, durante a pandemia, Quirinópolis ficou por 2 semanas com a proibição de venda de cerveja. Dobrou naquelas 2 semanas o consumo de cerveja na cidade, né? Não sei quando, aí, acho que 2014, 2013, veio, por conta dos homicídios aqui em Quirinópolis, veio um destacamento especial da polícia para cá, e eles ficaram 30 dias aí, fazendo esse trabalho de combate à violência. E, consequentemente, ao consumo de drogas. O povo consumiu muito mais droga nesse período, consumia de balde droga, né? Então, não cabe mais numa lógica capitalista uma lógica de solidez. A lógica é sempre a sociedade líquida, e não mais essa sociedade sólida, né? O Luiz Felipe Pondé tem um videozinho de 4 minutos, no qual ele fala dessa questão de esquerda e direita, e principalmente porque artistas sobremaneira de esquerda se acham pessoas de bem, né? E ele vai fazer essa relação. Eu tenho o vídeo no PowerPoint, mas por uma questão do tempo nosso, eu não vou passá-lo, eu mando para vocês, quem quiser ver depois, assista. Os intelectuais atiram a cultura de massa nos infernos. Então a pergunta é essa, né? Por que os intelectuais, boa parte deles, são de esquerda e não de direita, né? Uma atitude humanista deplora a invasão dos subprodutos culturais da indústria moderna e subprodutos da cultura moderna também. O capitalismo desvia as massas dos seus verdadeiros problemas, mas profundamente marxista é a crítica da nova alienação da civilização burguesa. A falsa cultura, a alienação do homem, não se restringe apenas ao trabalho, mas atinge o consumo, os lazeres e assim por diante. Podemos diagnosticar uma resistência global da classe intelectual ou cultivada. Então, a lógica é sempre essa. Os artistas, numa situação
como essa que eu mostrei do Goebbels, ou do ex-ministro Arthur Alvim, quando um sistema deixa de ser um sistema aberto e passa a ser um sistema fechado, os primeiros prejudicados são justamente a classe artística, né? Desde a Grécia clássica, quando nessa mesma obra que o Platão fala de uma alegoria da caverna, de pessoas que nascem dentro de uma caverna com a mente fechada, nessa mesma obra ele coloca o Sócrates expulsando da cidade de Atenas os artistas, porque o Sócrates considerava que a arte nada mais era que uma repetição ou um simulacro, conforme nós já estudamos, né? Então, o termo que ele utiliza para tudo isso é o termo inteligência literária, que é despojada pelo advento do mundo cultural, no qual a criação é deslocada. Inteligência é a classe dos intelectuais na Rússia czarista, no século XX, e caracterizada por uma espécie de vanguarda política, ou seja, uma vanguarda intelectual. Os agentes culturais, na maioria dos casos, eles são agentes de uma espécie de elite. Se a gente pegar os grandes artistas hoje, eles compõem uma espécie de elite, e essa elite ela será favorável justamente a essa expansão multicultural, porque ela vai vender mais também. Não é simplesmente a questão de uma luta contra a cultura de classe, mas é uma luta no sentido de se poder vender e se poder comercializar mais a própria cultura enquanto cultura de massa. Nem a retirada solitária, nem os ritos cerimoniais opõem a cultura de massa à vida cotidiana. O produto cultural está estritamente determinado por seu caráter industrial. Então, nós assistimos isso em todas as manifestações culturais que nós vimos, de Carol Conká, de Fiuk, essa questão do cabelo, que foi uma questão muito forte no Big Brother também. Então, toda manifestação cultural, ela tem por trás de si uma questão comercial, uma questão capitalista, uma questão de consumo e assim por diante, né? Tudo parece opor a cultura dos cultos à cultura de massa, qualidade à quantidade, criação à produção, espiritualidade ao materialismo, estética à mercadoria, elegância à grosseria, saber à ignorância e assim por diante. E aí vem a charge. O aquecimento global não existe, é uma mentira inventada pela mídia. Quem é esse? O outro pergunta. É a besta do Apocalipse. Então, qual é a nossa cultura? No momento, eu diria que a partir da leitura do texto, o que me vem à mente é que nós somos a cultura do TikTok. Desde então, o método de acesso se delineia método autocrítico, método da totalidade. O método da totalidade é encarar um fenômeno e suas interdependências. O método autocrítico, ele é desentulhando o moralismo altivo e a agressividade frustrada, e ele tem como característica, então, essa crítica a uma espécie de multiculturalismo que não produz cultura. Então, a cultura do TikTok, nesse sentido, é uma manifestação multicultural que não produz cultura, mas que ela não precisa também produzir cultura no sentido erudito. Ela precisa cumprir o único papel da cultura no século XX ou no século XXI, como queiram. Qual é o único papel da cultura no século XX, no século XXI, na lógica capitalista? É justamente promover o entretenimento. O que vai fazer o entretenimento? Vai fazer as pessoas continuarem olhando para a parede da caverna e não quererem sair da caverna. Essa é a lógica. A proposição de Claudeu é verdadeira, isso é mencionado lá no final, se bem
que seu contrário seja igualmente verdadeiro. Ou seja, o homem conhece o mundo não pelo que dele subtrai, mas pelo que a ele acrescenta de si mesmo. Então, o que está presente nessa afirmação do Jean Claudet, que é esse simpático senhor? O que está presente é que a cultura, na visão do Edgar Morin, ela tem uma função muito clara no século XX e XXI, que é a função de ser um conjunto de manifestações nossas, e não uma manifestação do capitalismo que tem que ser enfiada goela abaixo em nossa vida, e que nós temos que aceitar corriqueira, cotidianamente, como se isso fosse algo fantástico, né? Tem um café filosófico no YouTube bastante interessante, do Benilton Bezerra, que é sobre a busca pela identidade no século XXI. Do que ele fala nesse café, né? Ele está falando nesse café, não é nesse café, não, é nesse café, da necessidade de nós, no século XXI, vermos a cultura como uma manifestação da nossa inteligência, da nossa relação com o mundo, e não vermos a cultura como algo a ser consumido, né? A cultura, quanto mais ela for consumida, mais ela necessariamente nos consome intelectualmente, tá?